CREA pra mim é um local assim que eu me sinto à vontade, que eu faço coisas que eu gosto, que eu tô em um ambiente que eu gosto, um local assim confortável de você participar, tanto pelas pessoas quanto pelo ambiente. Interesse pelo tema de educação, sempre gostei muito desse tema. E fui conversar com o José Miguel, que é um chileno que trabalhava na Secretaria de Educação lá na cidade dele, em Santiago. E aí ele acabou me apresentando o CREA, foi uma conversa super despretensiosa, era para ser algo rápido. E foi, acho que, meio paixão à primeira vista. O projeto era tão cativante que eu resolvi aceitar logo de cara, mesmo sem saber como que eu ia fazer. Foi impulsivo, mas ao mesmo tempo aquela coisa meio de paixão, que você fala, não consigo dizer não, e eu topei a ideia. Foi mais fácil talvez do que eu imaginava, porque eu nunca tinha feito um projeto voluntário. Era bastante desafiador, principalmente para o volume de pessoas que a gente queria recrutar. A gente começou a primeira turma, tinham acho que entre 30 e 40 voluntários. A ideia se espalhou rápido e foi muito bem aceita rápido. Então, isso acho que ajudou a dar mais força e motivação para colocar em prática. Eu fiquei sabendo do CREA Mais por um amigo meu, que fazia arquitetura comigo na época. E a gente sempre tinha várias discussões sobre educação na faculdade. Como a gente sempre tinha boas discussões, ele resolveu me chamar para participar do projeto. Eu já estava há muito tempo na minha vida querendo fazer alguma coisa de diferente no mundo. Eu me via reclamando muito e reclamando sempre da cidade que eu morava, das oportunidades que eu via na sociedade e quis fazer alguma coisa diferente para tentar mudar isso. Aí eu acho que assim que eu recebi o primeiro e-mail de palestra do CREA, eu falei, não, acho que esse talvez seja o caminho certo para participar e para mudar. Sempre teve muita organização, que foi uma coisa que chamou a atenção da gente quando a gente entrou no projeto, lá em 2009. Nas primeiras semanas, tinha um aluno que era uma peste. Ele era super inteligente, super bom aluno, mas brincalhão, criança. E aí ele levou um skate para dentro da sala de aula. Você não quer de cara, né, ter aquela atitude, vai para fora da sala, não sei o quê. E aí a gente, eu não me lembro direito, mas a gente bolou meio que uma brincadeira com o skate. Quem acertava os exercícios tinha direito a dar uma volta de skate na sala. Virou meio que uma bagunça, mas foi uma bagunça controlada, assim. Então foi super legal. E foi uma atitude meio criativa ali no momento pra gente sair de uma saia justa. Primeiro de tudo, você precisa acreditar na educação como objetivo de mudança, você precisa querer influenciar na educação, acreditar que esse é um caminho necessário, paixão e comprometimento, porque o retorno sempre compensa. O nosso trabalho de voluntariado não é um trabalho comum, porque a gente exige uma participação toda semana, a gente é rigoroso, a gente cobra pontualidade, a gente não gosta que falte. Então, acho que é um comprometimento que muitos projetos talvez não tenham, principalmente com essa assiduidade de frequência que a gente exige. O CREA era um trabalho voluntário, no sentido em que eu optei por fazer aquele trabalho, mas ele era um trabalho. Eu tinha a responsabilidade de estar lá toda semana, de estar lá no horário, de preparar minhas aulas e fazer as coisas direito. E no momento que eu vi que eu não tinha mais condições de preparar os meus materiais, ter o compromisso de estar lá, eu optei por sair ao invés de deixar a peteca cair. Apesar de ser um pouco contra a minha vontade, era uma decisão que eu achava que era a mais correta. E o fato de ter saído do projeto me deixou super triste. Então, quando veio a ideia de fazer parte, né, do projeto de multiplicadores, eu logo de cara falei, nossa, eu super quero participar, porque é uma forma de eu preencher um pouco esse vazio que ficou de ter saído do projeto. Nenhuma das pessoas está ali se não fosse algo que fizesse muito bem para elas. Se você, no momento em que você está lá, aquilo não gera um prazer, as pessoas não iam, pelo menos não com essa frequência, com essa continuidade, com esse comprometimento que a gente tem no CREA. Mas é um momento de puro prazer, assim, para mim estar no CREA é algo que me faz bem. A vontade de querer ajudar mais crianças e dar mais oportunidade falou mais alto. O pessoal da Parceiros incentivou muito a gente a entrar para uma segunda escola, porque o projeto já estava começando a ser conhecido principalmente no mundo das escolas públicas. E conforme ele vai crescendo, você sabe que
você precisa fazer modificações, atuar de forma diferente, dar mais espaço para ele crescer, deixar que outras pessoas participem e tenham papéis importantes. Foi uma fase muito peculiar do CREA+. Acho que foi muito ruim, por um lado, ter que fechar uma escola lá na Marina Sintra. Foi um trauma muito grande para toda uma geração de voluntários. O mais difícil não foi nem a tomada de decisão, o mais difícil foi, de fato, contar para os alunos que a gente precisava sair. Então, acho que eu me emociono até hoje, assim, porque foi algo que marcou muito, do tipo, é o nosso trabalho ajudar, é o nosso trabalho querer ficar lá e não abandonar, que nem muitas vezes eles se sentem, e a gente precisava sair. Mas acho que ao mesmo tempo que foi uma dor muito grande, foi também algo que motivou a gente durante muito tempo. Aquela dor de ter falhado pesou muito no esforço de cada um todo dia. Então, eu acho que foi uma fase legal também porque todo mundo estava muito motivado. Todo mundo que viu aquele problema acontecer, deixou ele crescer e não fez nada, não queria repetir o erro. E aí realmente a gente conseguiu montar um time muito unido pelo trauma que foi fechar a Marina Sintra e muito esforçado, tanto para construir as bases para um novo CREA+, um CREA+, que pudesse voltar a crescer, quanto para a gente conseguir de novo abrir uma segunda escola, como a gente fez na Odon Cavalcante. Esse processo de expansão não pode parar, eu acho que essa é a questão. A gente não pode voltar para trás agora e diminuir a atuação do CREA. A gente precisa aumentar. Quando surgiu a ideia, bom, vou levar para o Brasil, acho que eu nunca tive essa dimensão de que mais de 450 pessoas já teriam passado pelo CREA. Hoje a gente já tem 5 anos de atuação. Qualquer pessoa que está lá sente isso e não sei se todo mundo sabe explicar. Eu muitas vezes não sei traduzir em palavras, mas é uma gratidão e acho que principalmente é aquele trabalho que você fala, eu não preciso receber nada em troca, seja física, seja monetário, nada. Simplesmente as crianças aparecerem já é para mim o maior presente. E no começo eu imaginava que, acho que o trabalho voluntário, você pensa, vou ficar 2 anos fazendo um trabalho, vai ser super gratificante. Só que passaram-se 2 anos, passaram-se 3 e hoje já faz 5 anos que eu tô no CREA e eu não consigo imaginar, tipo, começar um ano e falar assim, não, esse ano não vai ter CREA. Eu odeio acordar cedo, sempre odiei, e todo sábado é um sacrifício acordar cedo. Mas quando a gente chega na escola e ver aquelas pessoas, ver aquelas crianças, esse é o momento que você fala, vale a pena. Eu posso não saber explicar o porquê, mas eu sei que isso aqui faz muito sentido para todo mundo que está envolvido. Eu converso com pessoas que não são do CREA e que falam, não, mas é que não é possível alguém gostar tanto de criança ou gostar tanto de aula. Eu falo assim, e eu conheci 450 deles nos últimos 5 anos. As pessoas que estão aqui fazem o projeto ser único, porque você vê pessoas, tipo, isso foi o que mais me marcou no CREA. Você vê pessoas iguais a você, com o mesmo incômodo que você, aqui sorrindo todo sábado, passando por dificuldade do seu lado, te ajudando. Então, é uma troca de energia e de experiência incrível. O maior ativo do CREA+ são as pessoas, mas são os voluntários. Então, a gente não estaria aqui hoje se não fossem por vocês. O impacto do CREA+ na vida de cada voluntário é com certeza tão grande quanto o impacto que a gente tem com os alunos. Eles veem na gente um exemplo, algo que eles gostariam de perseguir, de ser, de entender, de conversar, de ter como um amigo. São crianças muito legais e você vê que a criança curte o que a gente está fazendo para ela, então ver que existe isso, ver que dá para ser feito, me fortaleceu muito. Tipo, vamos fazer, em vez de ficar lá, ai que dó, sabe? Não, vamos lá, vamos fazer. O fato da gente estar ali para ajudar, da gente estar ali porque a gente quer se aproximar, que a gente quer trazer uma oportunidade para eles, quando você vê que a criança entendeu aquilo, é outro olho, assim, é um olhar de agradecimento. As crianças acreditam. Por que vale a pena?
Ah, porque é uma paixão que você não exige nada em troca.